Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a nossa 37ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br, e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, Físico-Química e Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra o bloco 4, que são as dicas do amigo, uma série de links interessantes, orientações de estudos e um monte de listas de exercícios que estão lá organizados por aula, por bloco de aula. Você faz o download gratuitamente, resolve aí no conforto do seu lar, confere as suas respostas com o nosso gabarito e na segunda fase do nosso projeto você confere também as resoluções comentadas aqui no nosso canal. A gente vai postar aí videoaulas com as resoluções das listas para que você aprenda a química de um jeito completo, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um mini bloco dentro das nossas aulas de Físico-Química. A gente vai entrar agora na Eletroquímica. Serão 11 aulas onde a gente vai trabalhar aí todos os conceitos envolvidos nesse tópico aí de eletroquímica, tudo bem? O que é eletroquímica, gente? A eletroquímica, ela vai estudar a relação que existe entre a energia química contida nas ligações que unem os átomos, né? A gente já viu toda essa ideia de ligações, de energia das ligações, essa energia química sendo convertida em energia elétrica. A energia química pode ser convertida em energia elétrica, e você conhece muito bem um dispositivo que faz isso. Pessoal, as pilhas, exatamente. A pilha nada mais é do que a conversão de energia química em energia elétrica. A pilha, a bateria do seu celular, ela está lá tendo uma reaçãozinha química que está gerando elétrons que estão alimentando o teu sistema. Quando essa reação acaba, a sua bateria foi para o saco. O que você faz? Você pega a energia elétrica e transforma em energia química. Aqui a gente tem um processo chamado de eletrólise. É exatamente isso que a eletroquímica vai estudar. Pilha, que é a energia química virando energia elétrica, e eletrólise, que é a energia elétrica se convertendo em energia química. Lembrar que pilha vai ser sempre um processo espontâneo, e eletrólise sempre um processo que não é espontâneo, ou seja, ele não acontece naturalmente. A gente, para poder começar a falar de pilha ou de eletrólise, a gente tem que ir lá no início do assunto e a gente tem que introduzir alguns conceitos para vocês. E o primeiro conceito que a gente precisa introduzir é justamente o NOx. NOx, número de oxidação. O número de oxidação nada mais é do que a carga que um átomo tem quando ele está lá participando ou quando ele está em uma ligação química. Então, os átomos, eles vão ter cargas. Essas cargas, ou seja, esses números de oxidação, eles podem ser reais, então eu tenho o número de oxidação real, ou então um número de oxidação que eu vou chamar aqui de aparente. Peraí, mas como assim, professor? Número de oxidação real ou número de oxidação aparente? Vocês vão ver que isso aqui é bem tranquilo, tá? O número de oxidação real vai aparecer basicamente nos compostos que se unem aí por ligação iônica, né? Então, os compostos iônicos. Tudo bem? A gente vai mostrar aqui, olha, tem aqui o Na mais o Cl, tudo bem? A gente vai mostrar, como que foi essa ligação aqui? A gente já fez isso aqui lá no bloco 1, né? E aí você vai entender o que é o NOx. Ou então ela pode ser aparente quando a ligação for covalente, tudo bem? Olha só que tranquilo. Então, número de oxidação é a carga que um átomo vai apresentar, tudo bem? Essa carga, ela pode ser uma carga real ou apenas uma carga aparente. Ela vai ser real quando o composto for iônico e ela vai ser aparente quando o composto for covalente. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos então lembrar como é que foi feita essa ideia aqui da junção do Na com o Cl. Lembra como é que foi, como foi feito o negócio? O Na tinha um elétron aqui na camada de valência. E o Cl tinha 7 elétrons. Lembra o que acontecia? Aqui, o Na, inicialmente, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, a carga elétrica dele é nula. A carga elétrica dele é zero, porque ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Já o cloro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Então, ele também tem uma carga nula. Lembra o que acontecia aqui? Esse elétron, na verdade, a eletronegatividade do cloro era tão grande que ela
tirava um elétron do átomo de sódio. O átomo de sódio perdia um elétron. Quando ele perdia um elétron, ele ficava com que carga? Alguém lembra? Ó, se eu perdi carga negativa, o que sobra para mim é carga positiva. Então ele ficou com uma carguinha positiva. Então, evidentemente, a carga dele foi para mais um. Por quê? Porque ele perdeu um elétron da sua eletrosfera. E olha só o que aconteceu com o cloro. O cloro ganhou um elétron do sódio, não ganhou? Então como é que ficou a carga do cloro? Ficou menos 1. Olha só o que é o número de oxidação. O número de oxidação é exatamente essa carga, que quando a ligação é iônica, a carga é real, porque realmente teve a transferência de elétron. Por isso que eu digo que é uma carga real, porque o elétron do sódio foi transferido para o cloro. Aí o sódio ficou com menos um elétron e o cloro ficou com mais um elétron. Logo, ficou com menos um elétron carga positiva, aqui o cloro ficou com um elétron a mais carga negativa. Tudo bem? Então o número de oxidação do sódio era 0, ficou mais 1, o número de oxidação do cloro era 0, ficou menos 1. Isso para ligação iônica é muito tranquilo de entender. Na ligação covalente, a gente tem que lembrar da ideia de eletronegatividade. Ó, aqui eu tenho um compartilhamento do par de elétrons entre o cloro e o hidrogênio. Só que o cloro, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, esses dois elétrons, eles não estão aqui bonitinhos, certinhos, divididos. Esses dois elétrons, eles estão muito mais próximos do átomo de cloro do que do átomo de hidrogênio. Então, a gente diz que o átomo de cloro, na ligação entre cloro e hidrogênio, ele tem uma carga aparente, ou seja, uma carga que não é real, porque esse elétron não está no cloro, ele só está mais próximo do cloro. Então, ele tem uma carguinha aparente de menos 1. A gente vai representar a carguinha aparente com esse símbolo aqui, tá? Imagina um 8 sem terminar, tá bom? Agora o hidrogênio, você concorda que o elétron está mais distante do átomo de hidrogênio? Então a carguinha aparente dele é o quê? Mais 1. Olha lá. Esse número de oxidação aqui, ele é real? Esse hidrogênio perdeu o mesmo elétron para o cloro? Não. É um número de oxidação aparente. Tudo bem? Então, quando o átomo puxa o elétron para si, ele fica carregado negativamente. Quando o átomo tem o elétron afastado de si, ele fica carregado positivamente. Isso é muito comum da gente determinar nessas moléculas orgânicas assim. Por exemplo, aqui eu tenho a molécula do etanol. Etanol. Olha só, vamos pensar aqui nas diferenças de eletronegatividade. Lembra da filhinha lá? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital? Ó, fui ontem. Ontem, o O tá aqui, né? Ó, muito eletronegativo. No clube, briguei e saí carregado. Olha, o carbono tá aqui. Para o hospital, o hidrogênio é o menos eletronegativo de todos. Então, se a gente fosse pensar nas disputas entre hidrogênio e carbono, vocês concordam que o hidrogênio é menos eletronegativo? Então, esses elétrons estão sempre próximos do átomo de carbono aqui, ó. O carbono está puxando os elétrons do átomo de hidrogênio para si. Não puxa com muita força, porque a diferença é baixa, mas de qualquer forma está puxando sim. Agora, entre dois carbonos, qual a diferença de eletronegatividade? É nula, não tem, porque os carbonos são iguais. Então aqui, esse aqui eu vou desconsiderar da minha análise. Agora, entre carbono e oxigênio, quem que é mais eletronegativo? Evidente que é o oxigênio, então ele está puxando esses elétrons do carbono aqui, ó. Então você vê, o carbono puxa elétron do hidrogênio e o oxigênio puxa elétron do carbono. É uma puxação de elétron danada aqui. E olha só, entre hidrogênio e oxigênio, nem se fala, né? O oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. E aí, com base nessas ideias, a gente pode determinar qual é a carga aparente de cada um dos átomos. Você está percebendo que o hidrogênio está sempre tendo seu elétron meio que arrancado? Então, em todos os casos aqui, o nosso hidrogênio vai ter uma carga parcial de 1. Ele está perdendo um elétron, então ele está ficando positivo, tá bom? Mais 1 para todos os hidrogênios aqui. Olha o oxigênio, esse oxigênio aqui, ó, que eu estou apontando meu dedo. Ele não está ganhando um elétron desse hidrogênio e ganhando um desse carbono. É como se ele estivesse ganhando 2 elétrons, né? Então, olha só, a carguinha parcial dele vai ficar menos 2, porque ele está ganhando 2 elétrons. Olha só que fácil, tudo bem? Então, ganhei elétron, fiquei negativo, perdi elétrons, fiquei positivo. Olha para esse carbono aqui. Ele está, né, disputando aqui em pé de igualdade com esse carbono, eu não vou contar, mas agora ele está ganhando 1, 2, 3 elétrons, porque ele está ligado em 3 hidrogênios. Então, a carguinha parcial desse carbono é menos 3, olha só, porque ele
está com 3 elétrons mais próximos dele. Além dos 4 dele, ainda tem mais 3 próximos dele. Agora, olha para esse carbono aqui. Ele está ganhando 2 elétrons, mas está perdendo 1. Ó, então ele ganha 2 é menos 2, perde 1 mais 1. Quanto que dá menos 2 mais 1? Maravilha, olha só. Então aqui a carga vai ser o quê? Ó, ganhou 2, perdeu 1. Vai ficar com um saldinho de menos 1. Então você vê que na mesma molécula eu tenho carbono com carga, com NOx, com carga aparente menos 3 e com carga aparente menos 1. E você vê que o hidrogênio aqui, ó, foi sempre mais 1. O que acontece, gente? Para determinar o número de oxidação, eu posso fazer assim toda vez. Desenho lá a estrutura e fico lá. Quem está puxando? Quem está puxando? Puxa para lá, puxa para cá. Lembra os NOx e tal. Eu posso fazer assim. Só que acho que você deve ter percebido que vai dar um certo trabalho fazer isso. Por isso, a gente tem algumas regras para calcular os números de oxidação. Essas regras são importantíssimas se você quiser fazer um cálculo mais ágil. Se você quiser montar a estrutura da sua substância, se você tiver habilidade para isso, e calcular o NOx 1 por 1, não tem problema nenhum, é só você se basear na fila de eletronegatividade. Agora, se você lembrar dessas regrinhas que eu vou colocar aqui na próxima lousa, porra, tá resolvido o seu problema. Você vai calcular o NOx de qualquer substância. Por isso a gente percebeu aqui algumas regularidades, né? O H sempre mais 1, o oxigênio menos 2, o cloro menos 1. Todas essas regularidades a gente vai transpor aí em algumas regrinhas para vocês na próxima lousa. Por enquanto você copia o que você tem para copiar aqui, eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde você tá vendo aqui, ó, um montão de regras. Na verdade, a gente tem 7 regras que com elas a gente determina o NOx de qualquer substância. Pessoal, não se assusta, porque são muitas regras, mas são todas regras lógicas. Elas são fáceis de você lembrar. Então você vai escrever, vai reescrever, vai fazer exercício, e essas regras vão fazer parte aí do seu cotidiano, tudo bem? Então vamos lá para a nossa primeira regrinha. Os elementos da família 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio e a prata, quando tiverem em algum composto, ou seja, em uma substância composta, elas vão ter o NOx igual a mais 1. Ou seja, não varia o NOx dessas substâncias. Pessoal, professor, mas é muita coisa para eu decorar. Calma. Da família 1, os mais importantes, lítio, sódio e potássio. E a prata, né, que ela é bastante importante também. Então você lembrando desses aí, ó, já tá meio caminho andado. Então, elementos da família 1, NOx mais 1. Lógico, não? Bem simples. Por quê? Os caras da família 1 não tem um elétron na última camada? Não quer perder esse elétron? Quando ele perde esse elétron, ele fica com NOx mais 1. Olha só que fácil. Beleza? Elementos da família 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio e o zinco. Nos compostos, olha lá, família 1, NOx mais 1. Família 2, NOx mais 2. Professor, dá para você dar uma dica igual você deu lá na família 1? Dá sim, ó. Magnésio, importantíssimo. Cálcio, importantíssimo. E bário, importantíssimo você lembrar. Além do zinco, evidente. Magnésio por causa do leite magnésia. Cálcio por causa do cal, né? Vai cair bastante em vestibular. E o bário por conta das soluções radiológicas, né? Os precipitados de sulfato de bário. Então é importante você lembrar desses caras aqui. Toda vez que for um cara da família 2, NOx mais 2. Pessoal, tem uma regrinha só para o alumínio. Quando o alumínio estiver ligado em alguém, o NOx dele é sempre mais 3, tudo bem? Então, olha lá, família 1 mais 1, família 2 mais 2, alumínio mais 3. Agora entrou aqui em algumas substâncias que tem NOx variável, por exemplo, hidrogênio e oxigênio. Se o hidrogênio estiver ligado em um não metal, quem são os não metais? É a lista de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei, saí carregado, blá, blá, blá. Beleza? Esses são os não metais mais importantes. Sempre que o hidrogênio estiver ligado em um não metal, o NOx dele vai ser mais 1. Porque o não metal vai puxar o elétron dele. Agora, se o hidrogênio estiver ligado em um metal, ele vai fazer uma ligação iônica. Aí ele vai ganhar um elétron do metal. Olha só que interessante. Os metais tendem a perder elétrons. O hidrogênio ganha elétron. Então ele vai ficar com NOx igual a menos 1. Então quando apareceu o hidrogênio, olha quem está junto dele. É um não metal? NOx do hidrogênio mais 1. Se for um metal, NOx do hidrogênio menos 1. O oxigênio, pessoal, na maioria dos compostos, o NOx do hidrogênio, do oxigênio é menos 2.
Quando tiver num peróxido, tipo peróxido de hidrogênio lá, que é o H2O2, ou peróxido de sódio, que é o Na2O2, nesses peróxidos, a gente tem o NOx variável aqui para o oxigênio. O NOx vai ser -1. Só nos peróxidos. E o peróxido que mais vai aparecer para vocês é o peróxido de hidrogênio, tudo bem? Então fica tranquilão. Na maioria dos compostos, NOx do oxigênio, -2. Olha só os halogênios. Quem são? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Quando os halogênios estiverem no final da fórmula, pessoal, é no final da fórmula, o NOx, ó, aqui tinha um acento, tá? Que desapareceu aqui. O NOx deles no final da fórmula é -1. Professor, se estiver no meio da fórmula, você vai ter que calcular. Se estiver no início da fórmula, você vai ter que calcular. Mas no final da fórmula, sempre vai valer quanto? -1. E as substâncias simples, né, que são aquelas formadas pelo mesmo elemento químico. E quando tiver um átomo isolado, ou os metais ou gases nobres, quanto que vale o NOx? O NOx vale 0, porque ninguém quer mais elétron que o outro ali. Beleza? Então olha só, com essas regrinhas aqui, ó, a gente vai calcular alguns NOx agora na próxima lousa para finalizar o nosso trabalho. Então eu vou dar licença, você pausa e me copia essas regras aqui, por favor. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova onde eu vou te apresentar a fórmula para o cálculo dos NOx e a gente já vai fazer alguns exemplos aqui. Esses exemplos já estão de excelente tamanho para a gente começar o nosso trabalho aqui. Vamos lá, o que acontece? Quando eu tiver um composto, a somatória do NOx dos átomos deste composto tem que dar quanto? Tem que dar 0. A gente vai cair numa expressãozinha matemática aqui para calcular o NOx. Quando eu estiver falando em um íon, a somatória do NOx dos átomos em um íon tem que ser a carga do íon. Então, em um composto tem que dar 0, em um íon tem que dar a carga do íon. Vamos fazer um exemplo aqui? Eu quero calcular o NOx do H3PO4. Na verdade, o NOx do oxigênio e do hidrogênio você já sabe calcular. Agora, o NOx do fósforo é uma incógnita. Lembra? Não tinha regrinha para o fósforo? Assim como não tem regrinha para o enxofre, então a gente vai basicamente calcular o NOx desses átomos aqui. Como é que eu ensino para os meus alunos, né? E você é meu aluno, então vai aprender aí do mesmo jeito. A gente vai colocar essa substância dentro de um chiqueirinho. O que é o chiqueirinho? A gente vai separar aqui, ó, o H do P do O. Tudo bem? Eu fiz aqui o meu primeiro chiqueirinho. Nesse chiqueirinho eu vou colocar a regrinha, vou multiplicar pelo número de átomos que tem na molécula e vou cair numa expressão matemática. Então, tem regrinha para o hidrogênio? Lembra lá, hidrogênio ligado a não metal, o NOx dele é +1. Então, a regra do hidrogênio é +1. Tinha regrinha para o fósforo? Você procurar lá, você não vai achar. Então, a gente vai dizer que o fósforo aqui é X. Tudo bem? E a regrinha para o oxigênio? -2. Porque isso aqui não é um peróxido, tá? Maravilha. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar pelos índices de cada um dos átomos. Porque você concorda que cada hidrogênio tem o NOx +1? Só que aqui eu tenho 3 hidrogênios nessa molécula, então eu tenho um total de carga que vai ser igual a 3. Então eu vou multiplicar aqui por 3, aqui eu vou multiplicar por 1 e aqui eu vou multiplicar por 4. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Agora que eu fiz essas contas, eu vou cair numa expressão matemática. Tudo bem? Quanto que é 3 vezes 1? Vai dar mais 3, né? Quanto que é 1 vezes x? Mais x, não é? Quanto que é 4 vezes -2? -8. Tem carga aqui? Isso aqui é um composto, né? Não tem carga, ó. Ele não tem uma carga aqui, ó. Ele não é um íon. Então, nos compostos, a somatória tem que dar quanto? Tem que dar 0. Agora, você concorda que eu vou descobrir qual que é o NOx do fósforo? Então eu vou isolar aqui, ó, x é igual, esse 3 vai passar para lá subtraindo e esse 8 vai passar para lá somando. -3 mais 8, nosso x vai ser igual a +5. Olha só, então agora eu descobri, nessa substância, o NOx do fósforo é +5. Olha só que fácil. Vamos ver se você entendeu? Aqui é SO2. Então vamos pôr o SO2 dentro do chiqueirinho. Então eu vou separar aqui. E eu vou colocar, qual que é o NOx do enxofre lá pelas regras? Não tem, é X. Qual que é o NOx do oxigênio?
menos 2. Agora o que eu faço mesmo? Vamos ver se você lembra. Multiplica pela atomicidade. Aqui é 1 e aqui é 2. Agora eu vou montar a minha expressão matemática. 1 vezes x é o próprio x. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Isso tem que ser igual a 0. Beleza? Agora eu vou isolar o x. X é igual, menos 4 passou para lá somando, mais 4. Pronto, já determinei o NOx do meu átomo de enxofre. Professor, é fácil isso aí? Sim, é fácil mesmo. Vamos treinar mais. Agora eu vou pegar um íon para fazer. Professor, agora o íon não dá para fazer. Lógico que dá. Olha só. Põe no chiqueirinho, não tem problema. Ó, só que esse menos 2 fica fora do chiqueirinho, tá? A carga vai ficar fora, ela vai aparecer só no final. Então vamos lá, qual que é o NOx do enxofre? Opa, faltou aqui a... Beleza, agora o chiqueirinho tá completo. Qual que é o NOx do enxofre? Professor, não sei. Professor, é 4. Calma. Se não tem regra, porque ele vai variar toda hora. Porque se fosse sempre 4, concorda que estaria nas regras? Tudo bem? Então a gente não pode querer inventar regra. Vamos usar aquelas que a gente já tem, que já tá bom demais, aquelas 7 regras. Qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2. Esse está na regra. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelas atomicidades. Aqui é 1 e aqui é 4. Pô, feito isso, agora eu já tenho aqui a minha expressão matemática. Quanto que é x vezes 1? X. Menos 2 vezes 4? Menos 8. Agora, essa conta tem que dar 0? Não! Essa conta tem que dar menos 2, porque olha só, é a carga do íon. Lembra? A somatória dos NOx dos elementos em um íon tem que ser a carga do íon. Maravilha, agora é só a gente isolar. X é igual, menos 2 já está lá mesmo, esse 8 passa para lá somando. Quanto que dá menos 2 mais 8? X é igual a mais 6. Tá vendo, Orelha? Ó, você achou que era mais 4, não, é mais 6. Então, o enxofre, como ele varia, ele não vai estar nas regras. Por quê? Justamente porque ele varia. Então, você vai ter que calcular. Pessoal, eu posso pôr qualquer substância do planeta aqui, você vai calcular todas do mesmo jeito. Faz o chiqueirinho, olha para suas regrinhas, coloca os valores dos NOx, sempre vai ter um que não vai estar em regra nenhuma, você vai calcular, multiplicar pelas atomicidades, igualar a 0 se for um composto, ou igualar a carga do íon se for um íon. Uma equaçãozinha básica aí, resolve essa equação e ó, já calculou todos os NOx. Eu vou dar uma licencinha para que você possa terminar de copiar. E eu volto aqui para dizer que, infelizmente, a nossa primeira aula de 11 aulas de eletroquímica chegou ao final. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado dessa aula. Se assim aconteceu, por favor, clique no botão curtir aí, dê uma curtida na aula. Se essa aula foi boa para você, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante o canal a crescer na divulgação do nosso canal. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui no canal mesmo, aqui nos comentários do YouTube, eu envio um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com quimicadoamigo@gmail.com. Acesse também as nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, facebook.com/Química do Amigo, ou nosso site www.quimicadoamigo.com.br. O que eu tenho a dizer que foi um imenso prazer gravar essa aula para vocês, e eu digo beijo, tchau!